Oi pessoal, tudo bem? Agora nós vamos falar um assunto muito interessante. Pergunto para vocês, como que está a liderança do seu supermercado com relação ao feedback, à orientação dos colaboradores? Vamos lá, este assunto eu sei que gera muita curiosidade porque é de interesse de todos. Nós sabemos aí que grande parte do que acontece está aliado à comunicação e relacionamento. Você já fez algum curso, algum treinamento com seus líderes, ou interno ou externo, de feedback? Geralmente, quando alguém participa de algum curso de liderança, uma das temáticas é isso. Só que existe ainda muitos mitos em cima do feedback. Como fazer, quais as técnicas, o que utilizar. Então, por isso eu resolvi fazer esse material para explicar para vocês e até colocar alguns casos aí de como fazer. Vocês vão ver o antes e o depois. É super simples, os líderes gostam de participar disso. O que eu vou ensinar para vocês agora é o feedback 3 para 1. Vocês vão ver a verdadeira diferença que vai acontecer no supermercado a partir do momento que você começar a utilizar essa técnica. Por que eu falo isso? Vários supermercados que eu trabalho já iniciaram esse processo e o resultado foi fantástico. Não só na vida empresarial, eu digo por mim mesma, na minha vida aí pessoal, já utilizo o feedback 3 para 1 e o retorno é muito interessante, o resultado que eu tenho com as pessoas utilizando esse mecanismo. Comunicação. Como anda a comunicação da sua empresa? Fofoca. Se existe fofoca dentro do ambiente de trabalho, alguma coisa muito séria está acontecendo. O que é fofoca? Uma pessoa fala aqui, outra fala ali. Alguns lugares dizem, rádio peão, o pessoal sabe tudo que já aconteceu. Mas por que o que que ocorre com a questão da fofoca? Lógico, tem pessoas que por natureza elas gostam mesmo de conversar, de falar um pouco mais, de contar um pouco mais da vida do colega. Mas quando é muito, o índice de fofoca é muito alto, o que que significa isso? Que as pessoas elas não estão tendo uma comunicação como deveriam ter e elas estão espalhando isso daí de uma outra forma, tá? Veja aqui o que que acontece aqui, ó. Um fala lá, você vai ser promovido. Como que chega a mensagem? Meu Deus, eu vou ser demitido. Completamente diferente. Será que na sua empresa também acontece isso em alguns momentos? Será que a informação, quando ela chega distorcida? Isso é muito sério, porque impacta diretamente no cliente, no atendimento e, consequentemente, até nas vendas. Líder técnico vezes comportamental. O que é isso? Cada pessoa, quando ela é um profissional, ela tem características que são técnicas e outras comportamentais. Por exemplo, um líder de padaria, ele tem todas as competências técnicas, que é como saber fazer um determinado produto, como lidar com determinado equipamento. Isso são competências que são de fazer, ok? E existem agora as questões comportamentais. É isso que exige de cada uma das pessoas. Por que é um desafio tão grande ser líder? Justamente por isso, pelas competências comportamentais. E uma delas, com certeza, de longe, é a comunicação, que importa porque este relacionamento do dia a dia, se o líder tem dificuldade nessa comunicação, o que acontece com a equipe? Se uma equipe está com uma grande dificuldade, pode saber que o líder também está com dificuldade de se comunicar com a equipe. Faz sentido isso para você? Dê uma olhadinha aí todas as equipes, até porque é interessante. No supermercado, nós não temos uma equipe, nós temos equipes. Cada equipe com o seu líder e cada equipe interrelacionando uma com a outra. Complexo isso. Olha que desafio. Então, olha o grau de comunicação. E mais, nós sabemos aí que várias empresas do nosso setor são empresas familiares. E as empresas familiares, como que é a comunicação? Não sei se já aconteceu com você, ou você trabalha numa empresa assim, marido, esposa, filhos, os cunhados, todo aquele pessoal, um manda para cá, o outro manda para lá, um quer de um jeito, outro quer de outro. Como que fica a base, a comunicação? É complexo, né? Se você vivencia isso, você sabe do que eu estou falando. Quem são nossos líderes?
O que acontece muito no supermercado? Alguns líderes, eles eram excelentes técnicos, pessoas comprometidas, que chegam no horário, que trabalham, são pessoas de confiança, são pessoas que estão há mais tempo na empresa, que por vezes viram até o crescimento da empresa. O dono da empresa, ou o RH, ou o líder, olha para aquela pessoa com um olhar de gratidão e diz o quê? Sabe o que? Essa pessoa é tão boa, ela é tão responsável, tão comprometida com o trabalho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passá-la para líder. Passa essa pessoa que é um bom técnico, passa para líder. O que acontece? Ela não é treinada para desenvolver a sua capacidade de liderança. E mesmo que seja, alguns líderes eles têm uma resistência grande de conseguir entender esse novo papel que hoje, sempre foi assim, mas nos dias atuais muito mais. Os colaboradores, eles necessitam de uma conversa, de um esclarecimento, a base de orientação é extremamente delicado. O líder ele vivencia um desafio todos os dias, que é esse relacionamento, essa forma de comunicação. Como que chega a informação nos canais que devem ser e principalmente qual que é o impacto que isso daí ocasiona nos clientes e nas vendas. Líder oculto, o que é isso? Por vezes existe algum setor que tem um líder oculto. Então existe lá um encarregado, aquele que é o líder formal, e existe uma determinada pessoa, às vezes até mais, mas é normal aí que seja mais uma pessoa. Aquela pessoa, ou ela é mais velha de casa, ou é uma pessoa que pode ser até recente, mas é uma pessoa que ela consegue, por vezes, manipular as outras pessoas. Esse é o líder oculto. Aquela pessoa que ela consegue minar as relações, que ela fala para um, fala para outro, que ela consegue, por vezes, determinar até uma rebelião dentro de um determinado setor. Por exemplo, vocês viram que agora existe uma nova regra de um novo sistema que nós vamos usar. Aquela pessoa diz, não vamos utilizar, que é isso? Não pode, a empresa não pode nos obrigar a isso. Aquela pessoa leva as outras pessoas para um mau caminho, infelizmente. Isso, vocês já viram? Olha essa maçã aqui, bonita, né? Vocês sabiam que tem pessoas que elas têm esse poder? Contaminar as outras. Sabe aquilo que dizem, maçã podre? É verdadeiro. Tem pessoas que elas entram num determinado setor e elas são capazes de contaminar uma equipe com 5, com 10, com 15 pessoas. Isso que nós chamamos pessoas tóxicas. Pessoas com uma dificuldade tão grande de relacionamento e com uma capacidade de manipulação tão grande, às vezes isso é percebido imediatamente. Rapidamente você percebe. Mas às vezes, não sei se você já notou que demora tempo para perceber. Por quê? Essa pessoa, em alguns momentos, ela é comunicativa, ela faz o trabalho dela, ela parece ser uma pessoa muito séria, ela parece ser uma pessoa que executa a tarefa dela com muito primor. Então, todos ficam ali observando a pessoa, mas ela, por baixo dos panos, ela começa a contaminar a equipe. Essa é a maçã podre. É aquela pessoa que sempre vai levar para o lado negativo. Qualquer boa ação que você queira fazer, que você queira desenvolver, que seja para o bem dos colaboradores e da empresa como um todo, essa pessoa vai dar algum jeito de minar as informações para que elas fiquem contaminadas e o relacionamento ele fica difícil, tá? Às vezes eu faço pesquisa de clima nas empresas, eu fico espantada com o nível de energia negativo das pessoas. Tem ambientes que são pesados, que são difíceis de lidar. Eu não sei se você já passou por isso ou está passando. Você entende bem o que eu estou falando, então. O que vai fazer com essa pessoa? É a grande questão. O que nós, enquanto RHs, podemos fazer com essas pessoas que são essas pessoas tóxicas? Falando de feedback, vamos falar um pouquinho da seguinte questão. Às vezes a pessoa diz, um líder, né, ou alguém chega e diz, seguinte, eu vou fazer uma crítica construtiva para você. Por favor, não vamos mais usar essa palavra. Crítica construtiva não existe. Por quê? Toda crítica, quando nós a fazemos,
Nós temos a base, desconstruir algo para construir algo melhor. Portanto, falar de crítica construtiva não é um bom argumento. Até porque quando você chega para alguém e fala, escuta, seguinte, eu vou falar para você, agora eu vou te fazer uma crítica construtiva. A pessoa, ah, meu Deus, lá vem, o que será que aconteceu? A pessoa já vai receber isso daí negativamente. Então vamos abolir aí essa frase do nosso cotidiano. Existem inúmeras técnicas de feedback. Uma infeliz, não sei de onde tiraram isso, que algumas empresas estão aplicando e o resultado é péssimo. Não faça isso de jeito nenhum. O que fala essa técnica de feedback? É chamado feedback sanduíche, que fala o seguinte: elogie a pessoa, depois sugira correções, depois reforce pontos positivos. O que acontece com essa técnica sanduíche quando ela é feita desse jeito? Você chega para a pessoa e diz, nossa, você é uma pessoa que você atende muito bem ao cliente. Mas seguinte, você tem que melhorar esse ponto, aquele ponto, e vai falando. E depois pede para a pessoa lá, reforça lá, de volta um ponto positivo. Então seria um ponto positivo, um ponto para melhoria e outro ponto positivo. A pessoa se perde nisso. O nosso cérebro ele não tem capacidade de entender uma coisa positiva, positiva, negativa. Por favor, pessoal, não utilize mais essa questão aí de feedback sanduíche. Não funciona, só atrapalha. Opa! Errei slide. Vamos lá, vamos seguir. Ação, já falei. Líder. Opa, passando mais um pouquinho aí. Ah não, agora vai. É bom que a gente revê, né, cada questão aí que foi trabalhada. Passando aqui com o meu slide. Feedback. Qual que é o grande problema aí de alguns líderes? Ou falam demais, ou falam de menos. Uma vez eu acompanhei um líder fazendo um feedback, que ele começava o feedback assim. Então ele reunia lá o pessoal dele, ou ele fazia individual, e ele com a pessoa ele dizia, ah, é porque eu comecei no supermercado, eu era repositor, eu levava caixa, aquela época era difícil, hoje eu sou gerente, se algum dia você quiser ser gerente, você vai ter que ser comprometido e trabalhar dessa forma. A gente já começava todo esse discurso que a pessoa dormia aí no meio do caminho. Então falar demais cansa o colaborador. A tua história falada, ela não tem tanto peso assim. Eu digo para você, o que tem mais peso de um líder é o exemplo, tá? Mais do que palavras, é aquilo que você faz no teu cotidiano, é o teu exemplo. Chegar no horário, o comprometimento, fazer com excelência, atender ao cliente, é aquilo que nós olhamos, aquilo que nós observamos, é isso que fica. Palavras, por vezes, elas são vazias. E falar de menos. O que acontece? Não sei se você já teve algum líder ou tem algum líder muito bonzinho. Você chega para o líder e diz, seguinte, você vai ter que corrigir o teu pessoal, vai ter que fazer uma orientação, porque do jeito que está, não está bem. E o líder, ai, mas como que eu vou chegar para aquela pessoa e falar isso? Se eu, a fiscal de caixa, né? Se eu chegar para aquela operadora e falar que ela não pode fazer essa ou aquela conduta, nossa, ela fica emburrada, ela sai braba, ela não quer ficar mais no caixa. Como assim, gente? O líder não consegue determinar uma orientação que é para a equipe, para o cliente? O que está acontecendo? Então, o líder que fala demais ou o líder que fala de menos, que não consegue se expor, ok? Vamos seguir um pouquinho mais. Feedback 3-1. Essa técnica eu aprendi com a Carol Perin. Aqui, ó, técnica poderosa, feedback 3-1. Se você procurar lá nos canais, no vídeo, você vai achar lá, aprenda agora o feedback 3-1. Depois que eu assisti ao vídeo da Carol Perin, isso me suscitou uma vontade muito grande de estudar mais sobre isso e aplicar esses conceitos. Falo para vocês o antes e o depois. Faça o teste, comece a aplicar agora com a sua equipe, reúna seus líderes agora, mostre esse material que nós estamos aqui conversando agora
e explique para eles o que é o feedback 3 para 1, faça aí um teatro, uma simulação, vamos ver o retorno, o resultado que vai dar. Tenho certeza que você vai ter uma equipe muito mais motivada. É isso que você quer? Você quer uma equipe motivada? Você quer uma equipe comprometida? Você quer uma equipe que escuta aquilo que você está falando? Então, o líder pode aprender o feedback 3 para 1 e ser muito mais assertivo na sua conduta e na sua comunicação. Gente, é um efeito surpreendente, sério mesmo. Quando você começa a aplicar, quando você começa a trabalhar com isso, você verifica a empresa toda indo para um outro segmento, outro caminho, mais harmônica, ela trabalhando para o bem do cliente. Você pode utilizar em casa, tá? Pode utilizar com filho, com marido, eu uso. Eu comecei a usar isso com o marido, nossa, deu um resultado enorme. Quer testar aí? Faça o teste para você ver como funciona. Como nasceu essa técnica? Nasceu em equipes esportivas de alta performance e veio aí da psicologia positiva. Qual que é o objetivo? Potencializar os pontos fortes. As pessoas têm pontos fracos? Tem. Mas o que nós temos que fazer? Assumir que a pessoa tem mais pontos positivos, senão ela não estaria na sua empresa. Não é verdade? Ou não? A pessoa só tem ponto negativo e continua. Opa, o que está acontecendo aí? Não focar nas limitações, aquilo que a pessoa não tem, aquilo que a pessoa não sabe. Muito pelo contrário, vai focalizar naquilo que tem de bom. O feedback 3 para 1 são 3 elogios que você vai fazer, você pode fazer até mais. 3 elogios para uma melhoria, ok? Já vou explicar melhor com exemplo. Algumas pessoas dizem, mas Cleia, elogiar demais estraga a pessoa. É verdade, tá? Se você começar a elogiar demais qualquer pessoa que trabalha em um determinado setor, a pessoa diz assim, nossa, mas eu sou boa em tudo, eu faço tudo tão bem, por que eu vou precisar melhorar? Então, por isso que tem líderes que têm receio de elogiar. Isso é verdadeiro. Só que essa técnica, ela propõe uma outra forma de se fazer isso. Vamos lá. Como funciona? Você vai... o que acontece para o feedback 3 para 1? Você tem que fazer uma preparação antes. De nada adianta a pessoa lá no setor trabalhando. Eu vou fazer aqui como se fosse de um repositor de mercadorias, ok? Eu sou encarregado. O repositor lá trabalhando, fazendo lá o papel dele, da reposição, eu chego como líder e digo assim, seguinte, tá repondo aí tudo errado, não é desse jeito, você não está fazendo o layout correto, você não viu os cartazes de preço, olha as etiquetas, lá no depósito você deixou tudo bagunçado. Bem sinceramente, vamos lá, você que está me ouvindo agora aí, nós que estamos conversando agora, olho no olho agora, bem sinceramente, vamos lá. Resolve alguma coisa no meio da loja, da sessão, clientes passando, os outros colegas lá olhando, e os colegas ficam lá, né? Como que os colegas fazem? Aham, olha lá, levando uma bronca. E falam ou não falam? Claro que sim, pessoal. Então, a pessoa fica envergonhada, causa constrangimento. Os clientes, ao olhar uma cena dessas, não fica bem para sua loja fazer algo assim. Jamais, jamais, jamais chame uma pessoa para fazer orientação em público, na frente de colegas ou na frente de clientes. Por favor, isso é uma prática que deve ser abolida de qualquer forma. Jamais. Pergunto para você, você gosta de ser chamado a atenção na frente de outra pessoa? Não gosta, né? Então, por que às vezes alguns líderes fazem isso com seus colaboradores? Ok, gente, eu vou fazer uma simulação de como que seria essa técnica feedback 3 para 1. Vamos supor que eu vou orientar esse repositor. Eu vou me preparar e vou pensar, poxa vida, o que será que esse repositor tem de bom? 3 pontos positivos e uma melhoria, ou até mais. Como que eu vou iniciar essa minha conversa com ele? Chamo esse meu repositor em um lugar mais calmo, num lugar mais isolado. E essa questão do feedback, gente, não é só para coisas negativas, tá? São para coisas positivas também, para várias questões. Mas vamos lá. Chamo
Esse menino, vamos supor que ele se chame aí Josenildo, ok? Sou encarregada do Josenildo. Chamo o Josenildo, de preferência nós dois sentados. Fica mais harmônico, olho no olho, fica muito melhor de fazer uma orientação desse jeito, um feedback 3-1 dessa forma. Olho bem no olho do Josenildo e falo: Josenildo, parabéns! Eu vi que você conseguiu arrumar o depósito, que você organizou a sessão, eu vi que você também tomou a iniciativa lá no refeitório de fazer uma organização, porque o pessoal estava deixando bagunçado, você colocou uns cartazes, orientou todo mundo. Nossa, que prática legal! O que acontece com o Josenildo? Opa, estou recebendo elogio, estão vendo, eu estou sendo reconhecido. Falou os 3 elogios e, Josenildo, preste mais atenção ao cliente. O que acontece? Quando chega o cliente, você fica de costas para o cliente. Chegou o cliente, você vira, cumprimenta, conversa com o cliente, faz aquilo que a solicitação dele, depois você volta para a sua sessão. Ok, Josenildo, entendeu? Vamos seguir por aí, vou te acompanhar aí para você verificar a tarefa. Então, o que aconteceu? É lógico, gente, aqui nesse caso nós estamos fazendo uma pessoa que ela tem uma habilidade de escuta, que ela vai escutar, vai ouvir. E o que acontece? Possivelmente o Josenildo, ouvindo todos os elogios que você fez e essa orientação após, ele vai seguir por aí e você vai acompanhando. Agora, o que por vezes, eu já fiz várias orientações assim, já acompanhei várias orientações em supermercado, que por vezes a pessoa começa a discordar, ela começa a jogar a culpa. Não, porque é a Maria, porque é o Pedrinho, porque tal pessoa... Opa, porque tal pessoa é que está fazendo isso dessa forma, não sou eu que estou fazendo desse jeito. O que eu falo para você? Quando a pessoa começar a fazer isso, o que você faz? Você deixa a pessoa se acalmar e você diz: com a Maria, eu vou conversar individualmente como estou fazendo com você. A minha orientação agora é com você. A pessoa se acalma, se tranquiliza, mas o que eu diria para você? Tem pessoas que elas são muito críticas, tem pessoas que elas são muito difíceis de lidar. E quando ela começa a receber um elogio, o que acontece? Ela vai baixando, vai baixando, vai baixando a frequência, ela vai abrindo os canais de escuta e ela vai conseguir ouvir a questão que você vai colocar do desafio para ela, o ponto de melhoria. O cérebro dela vai estar mais preparado, ok? Faz sentido isso que eu falo para você, o feedback 3-1? Você primeiro faz 3 ou mais elogios reais, verdadeiros, e depois você faz aí um desafio para que a pessoa se oriente e que ela possa mudar o comportamento. Como que acontece isso? Uma outra coisa. Uma vez eu fiz essa dinâmica e uma líder falou: eu não consigo orientar uma colaboradora e eu não consigo achar 3 pontos positivos para ela. Eu falei: ué, mas se você não consegue nenhum, não, nem chegar no horário, usar o uniforme, não. Ela não conseguia achar 3 pontos positivos para essa colaboradora dela para fazer orientação. Pergunto, o que ela está fazendo com essa colaboradora na empresa se ela não consegue ao menos achar 3 pontos? Sério, né? Como que funciona isso na neurociência? Nosso cérebro. Eu vou falar rapidamente aí, bem basicamente, só para a gente conseguir entender como que isso funciona. Ocitocina. Aqui dentro da nossa cabeça aí nós temos, né, no nosso corpo, na nossa cabeça, no nosso corpo aí uma relação de um mecanismo que ele gera na nossa cabeça ocitocina, tá? Na nossa cabeça, no nosso corpo, vai gerando aí ocitocina. Ocitocina é o hormônio do bem, da felicidade, do prazer. Toda vez que você fala algo positivo para alguém ou que você faz algo que seja bom, ocitocina sobe, eleva a ocitocina. Quando eleva a ocitocina, a pessoa consegue enxergar melhor, consegue ampliar mais a sua visão, certo? Depois ali, um outro.
O cortisol. O cortisol, se você for ver, é o componente do estresse, certo? Imagina o seguinte, o que que você quer lançar na cabeça da pessoa, no corpo, no organismo da pessoa, quando você começa a fazer os três elogios? Ocitocina elevada, né? Amplia a visão, bem-estar, alegria, certo? E se você começa ao contrário, começa criticando a pessoa, dizendo que ela não faz, que ela não viu, o que que você começa a fazer? Você começa, de uma certa forma, a pessoa começa a produzir cortisol, tá? Estresse, cansaço, visão limitada. Como que ela vai conseguir te ouvir? Como que ela vai conseguir mudar se você faz isso? Mas, gente, quem é mãe e quem é pai com filhos, será que você como mãe, você como pai, não está fazendo isso com seu filho? Gera uma quantidade tão grande de cortisol, de estresse, ao invés da orientação? Fica a dica aí, vamos pensar o que nós estamos fazendo com os nossos filhos, nosso marido, esposa, namoradas, pai, mãe. Como que a gente age? Criticando, falando coisas negativas ou falando coisas do bem e depois colocando algo que a pessoa possa melhorar. Quando a gente faz isso de coração, quando a gente faz isso querendo resultado, a pessoa entende. Falo para vocês, utilizar o feedback 3-1 é o antes e depois nas empresas. Pratique. Ocitocina, do bem. Cortisol, ok. Ah, Cléia, nunca vou poder chamar atenção, nunca vou poder orientar meu colaborador. Vai, o jeito, a forma. Quando você faz isso, elogiando alguém, você também tem que trabalhar o teu nível de ocitocina. Para quê? Para que você esteja bem, para que você tenha gratidão pela pessoa, para que você tenha essa capacidade de orientação. Você viu que é dos dois lados, do lado do líder, a hora que ele se prepara, porque a hora que ele vai ter que achar 3 pontos positivos, ele vai ter que se preparar, tá? E depois aí a condução do ponto de melhoria. Mas é claro, o líder deve acompanhar o colaborador para verificar se realmente houve mudança de comportamento. Você topa um desafio? Qual que é o desafio que eu vou fazer para vocês agora? Implante agora no seu RH aí, junto à sua liderança, implante o feedback 3-1. E veja, conte aí como que foi essa experiência, escreva aí nas redes sociais como que foi, o que aconteceu na sua empresa, na sua casa. Pode me contar aí. Cleia, brigava com meus filhos adoidado, agora aprendi a fazer o feedback 3-1. Falaria para vocês também, assistam aquele vídeo que eu falei da Carol Perin, que ela fala do feedback 3-1. Ela é muito clara no jeito que ela expõe, vale a pena assistir. Então é isso aí, pessoal. Nossa temática de hoje foi o feedback 3-1. Eu sou a Cleia Elaine Soares, do Treine Seu Supermercado. Vamos conversar. Qual que é a grande questão? Vamos falar coisas do bem, coisas que podem acontecer e que podem gerar mudanças, felicidade, alegria, motivação, comprometimento. É isso que você quer? Eu também. Conversamos. É isso aí, pessoal. Beijo para todo mundo. Até. Tchau, tchau.